Vamos ler então, meus irmãos. João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma noite de terça-feira para orar, Senhor, e para buscar a sua face, culto de oração, e baseado, Senhor, sempre na sua palavra, buscando basear nossas preces na sua palavra. Por isso estamos aqui também para ouvir, Senhor, o Senhor falar pelas Escrituras. Nos abençoe, nos dirija na leitura deste livro, do teu servo do passado, para a nossa edificação, conforme somente, Senhor, que seja realmente bíblico, que o Espírito Santo nos guie, nos ensine e aplique a sua palavra à nossa alma. Em nome de Jesus, nós pedimos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós vamos então continuar a leitura do livro. Eu sempre começo com esse texto, também, né? Vou começar com outros, à medida aí que nós fomos lendo, se o Senhor permitir. Mas esse é muito importante, porque é a promessa do Senhor Jesus a respeito do Espírito Santo de Deus, que vem nos ensinar e vem testificar também ao mundo. Nós estamos lendo o segundo capítulo, irmãos, do livro do teólogo Joe Owen, sobre o Espírito Santo, que é uma compilação da obra deste teólogo, né? No capítulo 2, nós já vimos aqui, meus irmãos, a respeito dos nomes do Espírito Santo, nós vimos a respeito das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, portanto, que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, amorosa, poderosa, como ele fala aqui no capítulo, no início, logo, na primeira parte do capítulo, porque nenhuma outra pessoa poderia fazer o que ele faz. Ele é um com o Pai e o Filho. E nós vimos que exatamente ele é uma pessoa, né? Semana passada eu li com vocês a segunda parte que está aí em negrito, que na verdade a primeira parte, né, que esse parágrafo inicial é a introdução. O primeiro ponto aqui que o pastor toca é que sobre a atividade pessoal do Espírito Santo. E nós vimos como as Escrituras, não pude ler todos os versículos, mas li bastante aqui com os irmãos, como as Escrituras mostram que ele possui atributos pessoais, como sabedoria, poder, que ele ensina, que ele chama para um trabalho especial, ele escolhe, e assim por diante. Ele chamou Barnabé e Saulo, vimos aqui, e os separou e os enviou. Então, Joe Owen diz, tudo isso mostra a autoridade e a personalidade dele, né, do Espírito Santo. Ele colocou homens com autoridade sobre a igreja, ele foi tentado, nós vimos aqui em Atos 5:9, como haveria de ser tentado uma qualidade, um acidente, um poder de Deus. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Pedro lhe diz que mentir a Deus. O Espírito Santo pode ser resistido, entristecido, pode se rebelar-se contra ele, aborrecê-lo, blasfemar dele. Então nós vimos aqui, mas porque existem certas teorias que vão dizer que o Espírito Santo é uma espécie de força, né? Mas não, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Sabemos que Deus é um, mas três pessoas.
e o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Sempre lembrando, quando nós dizemos isso, nós estamos falando que eles são três deuses, mas que cada pessoa, ela realmente possui a divindade, né? Desse Deus único. É um Deus, três pessoas. Então nós temos aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo também é uma pessoa, né? Não é uma força, mas é uma pessoa, porque só uma pessoa pode fazer isso que ele faz, a semelhança de nós, que somos pessoas. Eu estou aqui vendo pessoas, né? Nós temos individualidade, poderes, talentos, falamos, podemos nos comunicar com outras pessoas e assim por diante. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, só que ele é uma pessoa divina, né? Ele não é uma pessoa humana. E hoje, portanto, nós vamos ler aqui a questão da deidade do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo, que é essa segunda parte, que é o segundo ponto deste capítulo. Vamos ver até onde nós conseguimos avançar hoje, né? Vamos ver essa parte da deidade. Se for possível, nós vamos falar aqui do terceiro ponto do capítulo, que são as obras da natureza. Vamos ler então, meus irmãos. Eu convido vocês a lerem comigo, acompanhar a leitura. Nós vamos meditando aí sobre a deidade do Espírito Santo, né? Diz aqui John Owen, ele é chamado explicitamente de Deus. Características divinas lhe são atribuídas: a eternidade, a onipresença, a onipotência, a presciência, a onisciência, a soberana autoridade sobre a igreja. Ele é a terceira pessoa da divindade. Tudo aquilo que Deus faz como Deus trino. Cada pessoa da Trindade está envolvida em toda a atividade de Deus. Contudo, cada uma delas tem, ao mesmo tempo, um papel especial a fazer em tal obra. Neste sentido, a criação é a obra especial do Pai, a salvação, a obra especial do Filho, e a obra especial do Espírito Santo é trazer a salvação aos pecadores, capacitando-os a recebê-la. O Pai começa, o Filho sustenta pela palavra do seu poder e o Espírito Santo completa todas as coisas. Portanto, o Espírito Santo participa ativamente de tudo o que Deus planeja e faz, conforme podemos ver na criação. Então, meus irmãos, nós vimos semana passada que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele não é uma pessoa como nós. Nós somos pessoas humanas. Somos pessoas que temos as nossas limitações da nossa própria humanidade. Nós somos criaturas, né? Nós temos nossa dependência totalmente de Deus. A nossa criação, a nossa vida, a nossa morte estão na mão de Deus. E os nossos poderes são muito pequenos, porque nós somos criaturas. Nós não devemos ser adorados, nós não devemos ser idolatrados, nem por nós mesmos, nem por outras pessoas. Então só existe, na verdade, um Deus, esse Deus triuno. Nós somos seres humanos e criaturas desse Deus. Mas esse Deus triuno, exatamente ele é triuno, é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas divinas. Então nós vamos ver aqui que o Espírito Santo é essa terceira pessoa divina. Ele é chamado explicitamente de Deus. Isso aqui fica muito claro nas Sagradas Escrituras. Vamos ler alguns textos aí, meus irmãos, que mostram exatamente essa verdade. Atos capítulo, eu já tenho lido esses dias aí com vocês, aí tanto no estudo do Catecismo Maior, como aqui também no estudo da terça-feira, né? Atos 5 tem sido bem lido por nós esses dias. Vamos ver aí, Atos capítulo 5, nós vamos ler versículo 3 e 4. Pecado de Ananias e Safira que nós temos falado nesses cultos. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Observem que Pedro diz: mentisses ao Espírito Santo. Lá no versículo 4, irmãos, em seguida logo aí, né?
Diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Né? Então ele tinha dito no versículo 5 que Ananias mentira ao Espírito Santo. Agora ele diz que ele mentiu a Deus. Então o Espírito Santo aqui é claramente associado com Deus, chamado de Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque o Espírito Santo é Deus, né? Nesse sentido da pessoa do Espírito Santo como uma pessoa divina. Vamos ver também, meus irmãos, Levítico 26, versículo 11 e 12. Levítico 26, versículo 11 e 12. Diz a palavra do Senhor, Levítico 26, versículo 11 e 12. Diz assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Né? Então, meus irmãos, isso envolve a presença de Deus no meio do povo por seu Espírito, e que é então chamado aqui também claramente de Deus, né? Então, serei por Deus. Deus está conosco, está presente conosco por seu Espírito. Isso nós vamos ler com 2 Coríntios. Não fechei o Levítico, mas vamos agora ler juntamente com este, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? Então nós temos aqui, meus irmãos, é claro que como é que Deus estaria conosco? Por seu Espírito. Deus está conosco por seu Espírito. O Espírito é Deus, né? Vamos continuar aí vendo, então. 1 Coríntios também, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vou continuar lendo aqui o 17, que é bem importante também. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então, é pelo Espírito Santo que Deus está conosco, habitando em nós, operando em nós, no meio de nós, no meio do seu povo. Então, esse Espírito é Deus. Vamos ver também, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 32, versículo 12. Deuteronômio capítulo 32, versículo 12. Deuteronômio capítulo 32, versículo 12, diz a palavra do Senhor: assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus estranho. Com Isaías 63, versículo 14. Temos aí Deuteronômio, né? Vamos agora, junto com esse, está relacionado com esse, Isaías 63, versículo 14. Isaías 63, versículo 14. Vocês deixam aberto Isaías 63, daqui a pouco a gente vai ler o outro texto que está aí, junto com ele. Mas vamos ler o 14 agora. Isaías 63, versículo 14, que diz assim: como um animal que desce ao vale,
O Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiar-te ao teu povo para te fazeres um nome glorioso. Né? Então, Isaías, relatando lá aquele texto de Deuteronômio 32, versículo 12, que diz assim: assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deus o guiou pelo seu Espírito. Deus estava presente porque o Espírito Santo é Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus. Vamos ver também, irmãos, no feche o Isaías 63, vamos ler outro versículo, mas agora vamos ler dois grupos aqui de versículos juntos. Salmo 78, 17. Salmo 78, versículo 17 e 18. Salmo 78, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Agora com Isaías 63 de novo, verso 10 e 11, que diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que fez subir ao mar com os pastores, o que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Né? Então veja, irmãos, o Espírito de Deus é Deus. O Espírito Santo está a fazer, eles se rebelaram contra Deus, eles se rebelaram, contristaram, foram rebeldes ao Espírito Santo, conforme o versículo 10. Então, pelas Sagradas Escrituras, nós podemos afirmar, meus irmãos, que ele é chamado explicitamente de Deus. Continua aqui John Owen, diz assim: características divinas lhe são atribuídas: eternidade, onipresença, onipotência, presciência, onisciência. Vamos dar uma olhadinha aí nesses versículos que falam cada uma. Então nós temos aqui essas características divinas: Deus é eterno, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é presciente, Deus é onisciente, né? E tudo isso é designação também do Espírito Santo de Deus. Então, características de Deus. Eternidade primeiro. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Um pastor que ele diz, né? Ele diz assim, uma pregação antiga dele que eu ouvi, que os livros dos puritanos parecem um livro de matemática, porque era cheio de números. E é por causa das referências bíblicas. Muita referência, porque o que eles falavam, eles procuravam basear sempre nas Sagradas Escrituras. Então, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Então aqui é chamado ele de Espírito eterno, a eternidade de Deus. Salmo 139, versículo 7, irmãos. Salmo 139, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 139, versículo 7. Esse belíssimo salmo diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde poderia me esconder do teu Espírito Santo? Porque o Espírito está em todo lugar, né? Então, ele é onipresente. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Diz assim as Sagradas Escrituras. Marcos, capítulo 2, versículo 7. Porque diz este assim:
blasfêmias, quem pode perdoar, senão só Deus, né? A onipotência, quem pode perdoar, senão só Deus. Vamos ler também Isaías, capítulo 40, versículo 28. Versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, é insondável no entendimento, né? Então, aqui a questão da onipotência do Senhor, apesar de que não há uma referência direta nesses dois versículos ao Espírito Santo, mas evidentemente sempre onde há essas expressões, meus irmãos, sobre o poder de Deus e tudo mais, se refere também ao Espírito Santo. Então temos aqui onipotência. Vamos ver agora a presciência. Atos capítulo 1, versículo 16. Atos capítulo 1, versículo 16. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele tem presciência. Ele como diz aqui, o Espírito Santo predisse, ele disse o que ia acontecer. Né? Ele disse exatamente o que ia acontecer, sabia o que ia acontecer. E, na verdade, então, tem aqui a questão, meus irmãos, desse compartilhamento do Espírito Santo com mais esse atributo divino, porque Deus é o que diz o que vai acontecer e, na verdade, Ele decreta, né, o que vai acontecer. Vamos ver, então, também a questão da onisciência. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece tudo. Como Deus conhece tudo. O Espírito de Deus, ele conhece a Deus totalmente. Então diz aqui, o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito sabe tudo, até as profundezas de Deus. A gente não pode imaginar a profundidade dessa afirmação aqui. Por que não podemos imaginar? Porque Deus é infinito. Nós só podemos, né, assim, entender o que acontece, o que ele está afirmando aqui, mas Deus, na sua inteireza, na sua integridade, nunca nós vamos conhecer, porque Ele é infinito. Então você imagina, por exemplo, irmão, o corpo humano que tem sido estudado pela ciência há tanto tempo já, mas o corpo humano não se conhece, o corpo humano na sua plenitude, né? na sua integridade, na sua totalidade. Você vê esse vírus aí que pela misericórdia de Deus, dom de Deus, né, a ciência está vencendo pelas vacinas. Mas, por exemplo, 2020, início de 2020, ninguém conhecia direito. E ainda hoje se está estudando esse vírus, suas variantes, assim por diante. Um vírus que é uma coisa que a gente não enxerga. Né? Uma coisa pequeníssima. Agora, nós estamos falando, irmãos, de Deus. Nós estamos falando daquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Nem na eternidade, nem nos milhares de milhões de anos que nós vamos viver, não vamos conhecer a Deus na sua plenitude. Nós vamos conhecer a Deus, é claro, naquilo que Ele revela a nós, naquilo que Ele revelará a nós. Mas nunca
Nunca nós conheceremos a Deus como Deus se conhece, porque só o infinito Deus conhece a sua infinitude, só o infinito Deus conhece a si mesmo de forma plena. E o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, e é o Espírito Santo que revela para nós quem é Deus. Então nós observamos aqui, irmãos, coisa estupenda mesmo que Paulo está falando aqui, e que Deus, o Espírito Santo, ele tem mais esse atributo da divindade, que é a onisciência. Soberana autoridade sobre a igreja. Vamos ver também Atos capítulo 13, versículo 2 e 4. Atos capítulo 13, versículo 2, 4. Atos capítulo 13, versículo 2 e 4. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, olha só que linguagem de autoridade, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, a autoridade que o Espírito Santo tem sobre a igreja de Deus como autoridade do próprio Deus. E também, meus irmãos, vamos ver aqui em Atos mesmo, capítulo 2, versículo 28. Atos capítulo 2, versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então aqui, todo esse trecho aqui, evidentemente, que se refere, meus irmãos, todo o Atos 2, né? A vinda do Espírito Santo de Deus, que veio sobre a igreja para lhe dar capacidade, poder. Né? Então, acredito até que essa referência aqui está errada no versículo, mas não no capítulo. Atos 2 fala exatamente desse poder do Espírito Santo sobre a igreja, que ele que dá poder, ele que dá autoridade, ele age através da igreja. Então, ele tem todo o poder sobre a igreja de Cristo Jesus. Vamos continuar aqui na leitura, meus irmãos. Ele é a terceira pessoa da divindade. Então, nós vimos aqui esses atributos que nós podemos estudar ainda aqui, apenas de passagem, né? Falando bem rapidamente. A eternidade, onipresença, onipotência, presciência, onisciência, soberania, autoridade sobre a igreja. E aqui, então, ele vai avançando, né, no argumento, dizendo assim: ele é a terceira pessoa da divindade. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ver aí. Mateus, aqui vocês conhecem muito bem, é bem famoso esse versículo. Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz a palavra do Senhor. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos salvou, nos lavou, dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre.
Amém. Então nós temos aqui o Filho, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, o Pai, né? No versículo 6, apesar de que não está aqui na referência, mas eu já leio aqui com vocês. E nós temos os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Isso aqui é uma linguagem simbólica, porque você sabe que Apocalipse é cheio de 7, né? E 7 é um dos tantos e tantos símbolos do Apocalipse. Então, se refere bem provavelmente ao Espírito Santo de Deus. Então, as 7 igrejas, 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Então, meus irmãos, é a terceira pessoa da divindade. Continua de Owen falando assim: tudo aquilo que Deus faz como um Deus trino. Cada pessoa da Trindade está envolvida em toda a atividade de Deus. Contudo, cada uma delas tem, ao mesmo tempo, um papel especial a fazer em tal obra. Então, vamos dar uma paradinha para comentar aqui. Então, meus irmãos, Deus é um. Deus é um só. Né? Então, nós pensamos assim, 3 pessoas. Não são 3 deuses. Estamos falando de personalidade. Estamos falando que é um Deus pessoal. Um Deus que ele subsiste em 3 pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas, mas não são 3 deuses. Existe uma essência divina. Existe um único Deus. Então, cada pessoa, ela, vamos dizer assim, possui, né, essa essência da divindade. Portanto, nós podemos dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, um Deus, 3 pessoas. Então, por isso que João diz aqui que tudo aquilo que Deus faz como Deus trino. Então, nós podemos dizer que a obra é desse Deus trino, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda obra é desse Deus trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, como ele coloca aqui, cada pessoa ela tem uma atividade especial na nossa salvação. Nós sabemos disso. Na salvação e na criação, né? Na criação e na redenção. Então, contudo, cada uma delas tem ao mesmo tempo um papel especial a fazer em tal obra. Ou seja, ainda que seja verdade, e é uma verdade, que tudo que Deus faz é como Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, porque é um único Deus, mas cada uma das pessoas da divindade tem uma obra especial. Neste sentido, ele continua dizendo aqui: a criação é a obra especial do Pai, a salvação é a obra especial do Filho, e a obra especial do Espírito Santo é trazer a salvação aos pecadores, capacitando-os a receber. Então nós temos isso aqui. O Pai criou, essa é a obra especial do Pai, criou. A obra especial do Filho, ele veio aqui para nos salvar. E a obra especial do Espírito, ele vem para nos capacitar a crer na salvação que o Filho veio operar. Né? Então, nós temos essas 3 pessoas com obras especiais, ainda que nós possamos dizer que todas essas obras é a obra do único Deus trino. Está envolvida as 3 pessoas. Né? Mas cada uma delas tem ali, opera de forma especial em cada uma dessas obras. O Pai criando, o Filho salvando e o Espírito Santo convencendo a respeito da salvação. Então, ele continua falando assim: o Pai começa, o Filho sustenta pela palavra do seu poder e o Espírito Santo completa todas as coisas. E nós vemos as 3 pessoas lá na criação. Né? Então, Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Né? Então, ali estava o Pai criando, o Espírito Santo pairando, né? E Cristo estava lá, o Verbo divino, a palavra de Deus. Por exemplo, Provérbio diz que ele estava lá com Deus. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos ali, irmãos, as 3 pessoas, mas cada uma dessas pessoas, elas têm uma atividade especial, característica, vamos dizer assim, o especial de cada uma delas: o Pai criando, o Filho salvando e o Espírito Santo convencendo. Vamos ver aqui
Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz a palavra do Senhor. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Né? O Filho. Estou falando aqui do Filho, né? Versículo 16, eu vou ler desde o 14 para a gente pegar direitinho aqui. No 14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, invisível, primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, o que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está falando do Filho, né? Então, como o Joey coloca aqui, o Pai começa, o Filho sustenta pela palavra do seu poder, o Espírito Santo completa todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa imagem de toda a sua pessoa, da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aqui o Filho. Então, o Pai começa, o Filho sustenta pela palavra do seu poder, o Espírito Santo completa todas as coisas, porque o Espírito Santo vem mostrar tudo isso, todas essas verdades sobre o Filho, sobre o Pai e sobre o Filho, a nós, meus irmãos, e fazer a sua obra em nós. E aí, João completa essa parte aqui, e eu vou ficar aqui hoje. Portanto, o Espírito Santo participa ativamente de tudo o que Deus planeja e faz, conforme podemos ver na criação. Né? Então, o Espírito Santo sempre está presente. As três pessoas, na verdade, né? Mas nós sabemos que cada uma delas tem uma obra peculiar na obra da criação, em relação à criação, o Pai criando, o Filho salvando e o Espírito Santo capacitando para nós recebermos a salvação. Meus irmãos, então vimos aqui nesta noite, pela misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo é Deus. Vimos semana passada que ele é uma pessoa, tem características pessoais, mas hoje nós vimos que ele é uma pessoa divina, porque ele é chamado de Deus claramente nas Escrituras, tem os atributos que só Deus tem, de eternidade, de onipresença, onipotência, presciência, onisciência, soberania. Ele é a terceira pessoa da divindade. Uma coisa que eu não falei, mas quero falar para vocês agora. Por exemplo, em teologia a gente diz assim, que existem os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. O que são os atributos comunicáveis? É aquilo que Deus tem os atributos, mas que nós manifestamos esses atributos divinos. Por exemplo, Deus é amor, né? E nós devemos amar. Então, é um atributo comunicável, porque eu devo amar como Deus ama. Esse é um atributo comunicável, mas tem os atributos incomunicáveis, que esses só Deus tem. E esses aqui são incomunicáveis, da divindade. Por isso que João coloca aqui os atributos incomunicáveis que só a divindade tem, só Deus tem. Só Deus é eterno. Nós vamos viver, nós vamos existir para sempre, né? Mas Ele é. Ele não tem começo nem fim, só Ele é eterno. Só Ele é onipresente, só Ele é onipotente, só Ele tem presciência, só Ele é onisciente, só Ele é soberano sobre a igreja, Ele é soberano sobre tudo.
Então, esses aqui são atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus. E o Espírito Santo tem todos esses atributos que são de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Né? Então, ele é a terceira pessoa da divindade. Tudo aquilo que Deus faz como Deus Trino, vimos aqui. É um único Deus, 3 pessoas. No entanto, cada uma das pessoas tem uma atividade especial. E vimos então que o Pai começa, o Filho sustenta pelo seu poder e o Espírito Santo completa todas as coisas. Portanto, o Espírito Santo participa ativamente de tudo que Deus planeja e faz, conforme podemos ver na criação. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça na sua graça, na sua misericórdia. Senhor, muito obrigado porque nós podemos, Senhor, estamos tendo aqui a alegria, o privilégio de estudar, Senhor, este assunto tão importante, que é sobre a obra, a pessoa e a obra do Seu Espírito Santo, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe esses estudos, pelo Seu Espírito Santo, que nos sustente, que nos guarde, que nos santifique, que nos fortaleça, Senhor, cada dia mais nessa verdade, Senhor. Nos faça amar esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, amar o Pai, amar o Filho, amar o Espírito e nos submeter cada vez mais à sua vontade, aos seus desígnios em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Nós oramos assim, Senhor, e nós agradecemos. Amém.